Olá, queridos, graça e paz. Pastor Cristian Zunino, Ministério Vindas Águas, Nova Trento, Santa Catarina. Hoje, no dia 27 de janeiro, mais uma vez passando aqui para repartir com você uma mensagem diretamente do coração do Pai. Amém? Hoje, a palavra que eu quero repartir com você está no livro de Salmos, capítulo de número 32, um salmo didático de Davi, que diz assim: Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Dessa maneira, todos os que têm fé orem a ti, enquanto podem ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os alcançarão. Tu és o meu abrigo seguro. Tu me livras das aflições e com cânticos de salvação me envolves. Diz o Senhor: instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos que sois retos de coração. Amém, queridos? Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Esse texto, Salmo de Davi, um salmo muito rico, que vem nos revelar a necessidade e a importância de reconhecermos os nossos erros, de assumirmos as nossas culpas e responsabilidades diante de Deus e diante dos homens. Enquanto me calei, diz a palavra de Deus, que os seus ossos envelheciam. Enquanto nós nos calamos, enquanto nós não reconhecemos os nossos erros, enquanto nós não assumimos a nossa culpa, a sensação que nós temos é de que estamos morrendo espiritualmente. A alegria cessa, a verdadeira paz desaparece quando nós estamos afastados do Senhor por conta dos nossos pecados. A palavra de Deus vai dizer no livro do profeta Isaías que as nossas iniquidades fazem separação nossa e do Senhor e encobrem o rosto dele diante de nós para que ele não nos ouça. Precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos reconhecer as nossas culpas. A palavra do Senhor diz em 1 João que aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz ainda em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Amados, o problema do pecado e o problema da dificuldade de reconhecer a nossa culpa, de reconhecer o nosso pecado, já se dá desde o início da humanidade. Nós lemos em Gênesis capítulo de número 3, quando a serpente tentou Adão e Eva, a serpente ali representando Satanás, quando ela tentou Adão e Eva, levando eles a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra do Senhor vai dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 7, que após o pecado, os olhos deles foram abertos, e ambos conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se.
Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Perguntou-lhe Deus: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que ordenei que não comesse? Disse o homem: A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amados, se nós formos perceber essa passagem bíblica tão conhecida, após o pecado acontece um enfrentamento, um confronto entre Deus e o homem. E em ambas as ocasiões, quando Deus confronta o homem ele se desvia da culpa, se desvia da sua responsabilidade, jogando a culpa, atribuindo a culpa à sua esposa. Da mesma forma, quando Deus confronta a mulher, ela se desvia da culpa, colocando a sua culpa sobre a serpente, dizendo que ela havia enganado a Eva. Amados, a palavra do Senhor diz que ninguém, ao ser tentado, deve dizer que foi tentado por Deus, pois a Deus ninguém tenta. Antes, nós somos engodados pelos desejos do nosso coração. A palavra de Deus diz que do nosso coração procedem as fontes da vida, do nosso coração procedem os intentos do bem e do mal. A palavra de Deus vai ainda dizer em Jeremias que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então é do coração que nasce, é do coração que nasce o desejo pelo pecado. Eva desejou em seu coração pecar, desejou em seu coração comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o pior de tudo, ela deu ao seu marido, que em silêncio consentiu com o pecado. Seria tão simples, após o enfrentamento, após o confronto de Deus, seria tão simples, seria tão fácil assumir a culpa, assumir o erro. Mas, infelizmente, os dois fugiram da sua responsabilidade, os dois fugiram do seu dever. Adão põe a culpa na sua esposa e a esposa põe a culpa na serpente. Amados, será que eu e você, em algum momento das nossas vidas, também não temos procedido dessa forma? Será que muitas vezes, ao invés de assumir a nossa culpa, assumir as nossas responsabilidades, reconhecer os nossos erros, será que nós também não estamos colocando a culpa em outras pessoas? Colocando a culpa muitas vezes em autoridades, colocando a culpa no ser humano em outras pessoas, ao invés de assumir a nossa responsabilidade, de olhar para dentro de nós e enxergar os nossos erros. Quem de nós poderia dizer, como disse Samuel, quem de vós tem alguma coisa a declarar sobre a minha vida, que se pronuncie? Você que conhece a palavra de Deus, nós vimos esse episódio na história do profeta Samuel, quando ele chega diante do povo de Israel e ele faz essa declaração: olha, eu estou há tanto tempo com vocês e eu gostaria de perguntar a cada um de vocês, quem de vocês tem alguma coisa para acusar acerca da minha pessoa? Que nós possamos ter essa mesma ousadia, que nós possamos ter essa mesma coragem do profeta Samuel, que tendo a convicção de que estava limpo diante de Deus, ele pôde, diante do seu povo, diante da sua congregação, fazer essa pergunta audaciosa:
quem de vós pode atribuir a mim alguma culpa? O salmista Davi, ele vai dizer, bem-aventurado, mais do que feliz, aquele ao Senhor não considera iníquo, aquele ao que o Senhor não atribui culpa, aquele em quem não há hipocrisia. Mas enquanto não admitimos os nossos pecados, enquanto não confessamos os nossos pecados, enquanto não reconhecemos as nossas mazelas, a nossa alma definha, a nossa alma se angustia, pois a mão do Senhor pesa sobre nós e as nossas forças desvanecem como a seiva, como a terra seca. É o que diz a palavra do Senhor. Pastor Christian, qual o antídoto para tudo isso? Disse Davi, confessei-te o meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Amados, o antídoto para a hipocrisia, o antídoto para a covardia, o antídoto para a falsidade, o antídoto para o desvio do pecado, para vencer o pecado, vencer o sentimento de culpa, é confessando, é reconhecendo as nossas fraquezas. A palavra de Deus diz ainda no Salmo 51 que o Senhor ama a verdade no íntimo. O nosso Deus é o Deus da verdade. O nosso Deus, Jesus Cristo, sempre falava em suas mensagens, em verdade vos digo. O nosso Deus odeia a hipocrisia, o nosso Deus odeia a falsidade, o nosso Deus odeia a falta de caráter e a falta da responsabilidade de assumirmos as nossas responsabilidades. Que possamos meditar nessa palavra, que possamos assumir os nossos erros, assumir a responsabilidade que temos diante de Deus e diante dos homens, confessando as nossas culpas, abandonando o pecado, pois aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará misericórdia. Deus abençoe a sua vida, um beijo no coração.